Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Psicóloga aborda em palestra os desafios das famílias em um mundo sem limites. Na última semana, a psicóloga Silene Barbie ministrou palestra na Câmara de Vereadores de Andradas com o tema Pais e Filhos, Recompensas e Desafios em um Mundo Sem Limites. O auditório da casa ficou lotado por inúmeras famílias de classes sociais diferentes e moradoras da zona rural e urbana do município. Por cerca de 50 minutos, Silene tratou de temas comuns ao cotidiano dos brasileiros, enfatizando a prevenção ao uso e ao abuso do álcool e de outras substâncias. De acordo com ela, a família não deve abster-se de realizar o seu papel com o indivíduo que ela lança na sociedade. Quando nós falamos em limites, a gente precisa deixar bem claro que a intenção dos pais é sempre boa. Nenhum pai pretende fazer alguma coisa que vá causar prejuízo aos seus filhos. Mas conforme nós podemos observar, a falta de limites, a falta de disciplina e a colocação de regras para a conduta dos jovens, desde quando são ainda crianças bem pequenas, faria toda a diferença entre um adulto que tem comportamentos saudáveis, comportamentos mais dentro dos padrões que nós poderíamos dizer corretos e aceitáveis, e aqueles que têm tido comportamentos inaceitáveis, como por exemplo, nós podemos ver abuso de muitas substâncias, direção perigosa, roubos, incluindo muitos outros. Citando a poetisa Cora Coralina e o psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Gicovati, Silene abordou também, durante a palestra, o aspecto contrário da questão, onde os pais são excessivamente rígidos no trato com seus filhos. De acordo com ela, abordar corretamente a questão da espiritualidade é de grande importância para a família. Nós trouxemos esses personagens para ilustrar a nossa fala, até para deixar o ouvinte mais familiarizado com as colocações desses profissionais, né? Mas o que a gente poderia dizer é que a família, enquanto relação, ela tanto sendo punitiva, quanto sendo muito, muito permissiva, ela vai trazer prejuízos para aquela criança e futuramente para aquele jovem e adolescente. Muitas das relações que nós vemos, como por exemplo, relações de rejeição, de falta de cuidado, de negligência, entre outros, onde a família se vê faltosa, seja por falta de tempo, seja por falta de vontade, ou seja por desconhecimento, precisa ser pensada para que posteriormente possa ser trabalhada, avaliada, né? E pensar em alguma intervenção positiva para tornar a relação daquela família uma vivência saudável, onde o produto seja um adolescente que produza um bom comportamento e tenha toda uma questão espiritualizada. Nós contextualizamos aqui que espiritualidade não é o mesmo que religiosidade. Religiosidade se aplica às relações dos homens com os outros e do homem consigo mesmo. Nós estamos falando de uma questão mais universalizante, né, espiritualizante, é quando o homem se percebe um átomo do universo e inerente a todo esse processo, então ele colabora de forma, vamos dizer, que construtiva, não só para si, mas para toda a sociedade da qual ele faz parte. A família moderna é diferente da tradicional. Atualmente, muitos aspectos contribuem com mudanças importantes que ainda estão sendo assimiladas pela sociedade. Mas, de acordo com Silene, o mais importante é que os filhos possuam referenciais dentro de casa e que os pais ou cuidadores compensem a ausência por conta do trabalho com muito amor e atenção. O que educa não são palavras, mas sim são atitudes, comportamentos e principalmente a impressão que esse adolescente tem do seu cuidador. Pais que estão fora o dia todo, como que eles compensam essa ausência para que o filho
sempre siga de acordo com a boa educação? Como é que você analisa essa questão? Uma questão, ela é absoluta, não pode ser com coisas. A troca, ela é muito negativa. Nós não podemos pensar que eu fico ausente e eu dou um presente e compenso a minha ausência, porque a geração de um certo sentimento nessa criança, ele é muito rápido, passageiro, e ele não é duradouro, ele não cria uma personalidade forte. Então, assim, os pais devem, ainda que por um tempo limitado, dedicar um tempo exclusivo para aquela criança. Quer saber? Um jeito muito bacana de se vincular com o seu filho é ficar, por exemplo, lá, se é uma criança pequena, é contar uma história na hora de dormir, é passar que seja 15 minutos por dia, mas esse tempo tem que ser integral para o filho. Não pode ficar com o filho falando no celular, não pode ficar com o filho olhando no WhatsApp, ou mexendo no Facebook. Enfim, é só do filho, sem a interferência de televisão e de nenhum outro instrumento que possa fazer a mediação ali. Então o pai, se é um adolescente, vai sentar com esse jovem, vai perguntar como é que foi o dia, vai trocar impressões do dia, vai contar um pouco da sua vida, de toda a articulação que teve no trabalho, enfim, para fortalecer o vínculo com aquela outra pessoa, no caso, o adolescente. Finalizando, a psicóloga Silene abordou a recuperação do filho que entrou em caminhos tortuosos, como os do álcool ou das drogas ilícitas. De acordo com ela, a família precisa admitir o problema e pedir ajuda, e quanto mais for protelada a tomada de atitude, mais grave se tornará o problema. É obviamente que aquele ditado é melhor prevenir do que remediar, fica valendo aqui, mas nem tudo está perdido. É difícil, dá trabalho. O que se percebe em todas as relações terapêuticas é uma negação por parte da família. A família custa admitir que ali existe um problema que precisa ser olhado, mesmo porque olhar dá trabalho, mas ainda assim o que se deve fazer é pedir ajuda. A família vai encontrar nas instituições, enfim, nos meios que achar disponível, sempre uma forma de ser acolhida e de ser tratada, né? O que não pode é negar a ocorrência de um problema. Esse problema precisa ser trazido à realidade e as pessoas precisam conversar sobre isso, admitir e tentar encontrar ajuda. Sozinho é difícil. Lembrando que quanto mais protelar, quanto mais deixar o tempo passar, quanto mais empurrar para frente, mais grave o problema vai ficar. Jornal da Cidade. Destaques dessa edição.